Viva! O que é que junta uma poeta, um economista e um jornalista no podcast Um Pouco Mais de Azul, agora acolhido também na área de podcasts do site do Público? Neste episódio a palavra escolhida é neciar. Rita Taborda Duarte vai falar de Nada, o livro da catalã Carmen Laforrette, um livro de 45, agora reeditado em Portugal. Francisco Louçã trata de duas formas de neciar, aquela que se traduz por trampizar, enquanto comenta a cadeira de cidadania na versão AD, e aquela outra que, usando o ChatGPT, se propõe avaliar se o orçamento do Estado é de esquerda ou de direita. Quanto a mim, vou destacar o momento em que Luís Montenegro neciou ao associar Cavaco Silva ao transformismo, uma disciplina na qual, seguramente, o professor não se reconhecerá. Grandalhada em que me meteram os meus parceiros de Um Pouco Mais de Azul ao escolher este verbo neciar, dizer disparates ou fazer disparates como mote para esta conversa. Eu escolhi esta dicotomia, esta opção entre perguntar se neciar é um defeito, portanto uma coisa que vem mais ou menos naturalmente neste contexto, ou que enfim, faz parte da pessoa, ou se pelo contrário é feitio, se é uma escolha. E nos dois exemplos que vou escolher, mais uma vez Trump e a política mundial e as suas ameaças, e mais uma vez o Orçamento de Estado e a política nacional e as suas ameaças, vamos encontrar tanto o defeito como o feitio. Poder-se-ia dizer que, para começar por Trump, que nestes últimos dias da sua campanha eleitoral, que continua renhida e, aliás, muito indefinida, a diferença vai ser determinada entre Kamala e Trump, vai ser determinada por uma margem muito pequena de votos em muito poucos estados, mas neste contexto podemos nos perguntar se as particularidades dos últimos dias de comícios se são um defeito. Falar do pênis de um dos seus amigos que era visto no balneário de um clube de golfe, se isso é relevante para esta campanha? Pois é mesmo, porque revela neciar, revela a necessidade de neciar por parte de Donald Trump. Ele afirma um discurso a partir do insulto e a partir do entretenimento, neste caso é o entretenimento. A isto, seguindo várias fontes anteriores, eu chamei há algum tempo o bufão. A fonte para essa referência, o bufão, que é quem neceia, quem vai neciando como forma de fazer política, é Michel Foucault, que numa conferência dos anos 50 fez um estudo, apresentou um estudo sobre os tribunais franceses do princípio do século. E o que ele descobriu, era o seu tópico de atenção, era como se apresentavam os peritos psicólogos ao serviço do tribunal. E ele revela um caso, por exemplo, em que há uma acusação de pedofilia, não há provas, não se sabe quem foi, mas o perito do tribunal diz: fulano tal, como viveu com a mãe até muito tarde, é potencialmente o criminoso. E isso chama Michel Foucault o bufão. Ou seja, alguém que usa como fonte de autoridade, vai determinar uma sentença do tribunal, como fonte de autoridade, a sua absoluta incompetência nesta matéria. Trump é um bufão. A sua fonte de autoridade é a sua absoluta incompetência, a sua impreparação neste contexto. Há um caso muito célebre na literatura mundial, que é uma peça, O Rei Ubu, de Alfred Jarry, que foi representado no princípio do século, e cuja figura é o absurdo da política. É alguém que usa a política para matar os adversários, para enriquecer, para fugir. Enfim, o Rei Ubu é
o surreal dentro da política mais autoritária e mais violenta. É um bufão. Ora, os bufões, uma forma de neciar, são a estrutura da política da direita ou da extrema-direita que contamina a direita no mundo inteiro. Podemos perguntar se há um efeito de cansaço, e há muito quem pergunte isso. Será que as piruetas de Ventura, a pirotecnia de Ventura, vai levar a um cansaço? Talvez sim. Em todo o caso, o que Trump revela é que não, porque se constituem corpos sociais em torno desta forma de neciar, e por duas razões. A primeira é que elas respondem a um apelo popular em setores importantes da população, pelo menos. Descobriu-se que em Portugal há 70 mil homens que fazem parte de um grupo de Telegram para partilha de vídeos ou de fotografias íntimas de mulheres. E que, portanto, usam aquele entretenimento como uma forma de autoidentificação. Isto é uma expressão desta corporização de uma política discriminatória ou ofensiva ou de um combate identitário neste sentido. Mas há uma segunda razão. E devemos pensar bem sobre ela. Porquê é que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, fez-se pagar 67 mil milhões de dólares no último ano como prémio de presidente da administração da Tesla? Como é que ele, ou porquê é que ele apoia Trump? É que não só apoia Trump. Ele está a fazer hoje um sorteio diário de $1 milhão a quem assinar um apelo para o voto em Trump. Isto presumo que seja ilegal, portanto, em Portugal seria ilegal, é grotesco em qualquer caso, mas significa que há uma fortuna que é mobilizada para convocar as pessoas, para criar um entretenimento que as compromete com um bufão que é Donald Trump. Talvez esta seja a forma mais categórica de neciar que nós encontramos nos dias de hoje. O congresso recente do PSD representa talvez uma segunda forma de neciar. Foi uma vitória. A vitória, aliás, foi-lhe dada pelo facto do Partido Socialista, sem condições, ter aceitado subscrever a abstenção e, portanto, permitir o Orçamento de Estado. O Partido Socialista conduziu-se nisto de uma forma muito amadora, surpreendente até, porque pretendeu entrar numa negociação, fixou para ela dois objetivos, uma condição sobre o IRC e uma condição sobre o IRS jovem, sabendo que o próprio Partido Socialista no governo já tinha criado uma forma de privilégio fiscal em função da idade, mas enfim, não concordava com a forma do PSD, discutiram-no. E entre meios acordos e desacordos, o Partido Socialista não chegou a nenhuma conclusão que não fosse aceitar um orçamento que tinha vindo a criticar. E isso deu uma enorme margem de manobra a Luís Montenegro, como exprimiu no seu Congresso. Passou a ter mais um fator de dominação sobre a política nacional. Agora, o que é este orçamento? Houve alguém que teve a esperteza de perguntar ao ChatGPT, um instrumento de criação de texto em inteligência artificial, se este orçamento era de esquerda ou de direita. O facto em si é anedótico, mas o que é surpreendente não é que alguém se tenha lembrado disso, é que a resposta do ChatGPT tenha sido apresentada como um fator de autoridade, como uma conclusão definitiva. Diz o ChatGPT que este orçamento se inclina mais para a esquerda do que para a direita. Bom, eu fiz um exercício muito simples. Perguntei ao ChatGPT pedi-lhe que me fizesse uma composição em 3.000 palavras para explicar porque é que o orçamento era de direita e em poucos segundos eu tinha uma composição do ChatGPT em 3.000 palavras a dizer porque é que o orçamento era de direita. Portanto, ele faz aquilo que nós lhe pedimos. É para isso exatamente que serve esta composição de texto em inteligência artificial. Que alguém tenha a presunção de neciar, de dizer a tolice de que há uma autoridade informática, há uma autoridade computacional que resolve o problema da etiqueta do orçamento, poder-se-ia dizer, é simplesmente ridículo. Mas exprime de alguma forma esta confusão que existe na política nacional.
Ora, olhando para o orçamento, o que é que nós vemos? Bom, vemos, creio eu, duas conclusões principais. A primeira é que é um orçamento de continuidade do PRR. Não há um conceito de investimento, uma visão da economia ou, sobretudo, da sociedade tão desigual em que nós vivemos, que seja apresentado e para o qual haja qualquer medida. A habitação é prejudicada, mais uma vez, por este orçamento. Viva a especulação. Mas o que fica é o PRR. E, desse ponto de vista, há uma continuidade com o governo de maioria absoluta de António Costa. Houve mesmo quem dissesse Montenegro é o novo António Costa, tanto pelo truque que fez na negociação do orçamento, como pelo próprio orçamento. É uma continuidade do governo da maioria absoluta. Agora, tem uma segunda característica, e sobre ela vale a pena pensar. É que este orçamento foi escrito para ser um manifesto eleitoral. O PSD queria provocar eleições, esperava eleições e sabia que um conflito orçamental seria o melhor contexto para eleições, para culpabilizar as oposições, para dizer que não nos deixam governar, o país entra em crise, vamos para duodécimos, não sabemos como se pode governar, vamos ter dificuldades, há crise internacional, enfim, todo o receituário que António Costa já tinha usado em 2022, agora repetido em 2024, é a receita certa. Portanto, era para eleições. E sendo para eleições, promete muito, distribui muito recursos, lança muito dinheiro para programas, para clientelas específicas, neste caso, sobretudo para as empresas e para o benefício fiscal que recebem, e para uma parte dos jovens que são os jovens com rendimentos maiores. Esses são os objetivos eleitorais e, portanto, a esses setores dá-se dinheiro, na expectativa de que esse dinheiro pague em votos numa campanha eleitoral, mas ela já não existe. Já não há eleições. E, portanto, ao criar esta promessa e ao acumular muitas expectativas de muitos setores que vão esperar que haja também solução, como foi prometido na campanha eleitoral, este programa tem uma execução orçamental muito difícil, uma margem muito pequena e, aliás, o próprio governo já o vem dizendo ao presumir que o crescimento económico será metade do que há 2 meses garantia quando chegávamos a eleições. E, portanto, há menos de um ano, perdão. E, portanto, nesse sentido, o que o governo, digamos, a armadilha em que o governo se colocou é do triunfo do seu programa eleitoral. Porque um programa eleitoral é para prometer. No caso do PSD ou no caso de outros governos ao longo do passado. Quando se chega a eleições, bom, temos cativações, temos redução dos gastos, temos incumprimento de promessas, temos horizontes mais curtos, temos maiores dificuldades, temos mais clientes a bater à porta e isso cria grandes dificuldades. Por isso mesmo, creio eu, é que surge o debate estapafúrdio sobre a disciplina de cidadania. O programa da disciplina de cidadania foi fixado por um governo de Passos Coelho, por Nuno Crato, Ministro da Educação. As regras, que normalmente o curso é dado pelo diretor de turma, portanto, para ter, enfim, uma experiência maior do que professores em início de carreira, tudo isso já está estabelecido desde há muito tempo. Há, no entanto, uma grande pressão da extrema-direita que tem uma única origem, chama-se Bolsonaro. Ou Donald Trump, se quiserem também. É neciar sobre aquilo que se ensina nas escolas, é inventar fantasias. O Ministro da Educação ficou tão atrapalhado. No dia seguinte, ele já sabia o que o Primeiro-Ministro tinha proposto. Até se pode admitir que o Primeiro-Ministro lhe tivesse perguntado na véspera do Congresso se era adequado fazer aquela proposta. De uma forma ou de outra fez. E o Ministro ouviu. E, portanto, sabia. Mas perguntar pelos jornalistas sobre dê-nos lá um exemplo de como as crianças são manipuladas, ou há ideologia, ou há, enfim, qualquer forma de doutrinação, o que diz o Ministro? Não sabe. Não sabe. Não pode dar nenhum exemplo. Não consegue dar nenhum exemplo. Foi a expressão que ele utilizou. Ou seja, não existem. E, portanto, aqui temos uma pura forma de neciar, ou seja, lançar uma atuarda para criar uma guerra cultural, como agora se diz. Isto funcionou nas campanhas eleitorais no Brasil, funcionou nas campanhas eleitorais nos Estados Unidos e em alguns outros países. Evidentemente, o CDS, que é um cheguinha,
precisa deste tipo de afirmações para ganhar alguma disputa em relação à sua contraparte, que é André Ventura, e esta operação tende a engrandecer-se nos ódios e nas culturas das redes sociais, porque essa é a forma como estes dirigentes políticos veem os seus resultados. É um bufão. Na verdade, é uma política de bufão. Não tem nenhuma diferença em relação àquelas que identifiquei atrás. É uma forma de mentir, é uma forma de constituir eleitorados ou de constituir públicos através das emoções ao rubro, quando nas escolas, no sistema escolar, não há creches, há ainda, quase no fim do primeiro período, muitos estudantes que não têm algum dos professores. Ou seja, há problemas estruturais do sistema de educação, mas aquilo que Luís Montenegro quis inventar na sequência da sua vitória orçamental foi abrir uma nova frente, ou seja, tornar-se o rei do neciário. Nem só ao néscio sucede neciar. Usou a palavra sucede, pretendendo significar uma ocorrência. Nem só ao néscio ocorre neciar, e não uma sucessão, no sentido de herança, de passagem e ou recolha de testemunho, encargo ou título de maior ou menor notoriedade. Sucede, entretanto, o óbvio e justo. O caso que me ocorre para ilustrar o postulado inicial, nem só ao néscio sucede neciar, exclui a figura a que me reporto da classificação de néscio, o que não anula que tenha tal figura, embora com o melhor dos propósitos, neciado e neciou. Continuamos, pois, o caso em apreço no âmbito de uma certa inépcia, por vezes exuberante, na relação da figura em causa com a palavra. Não apenas na insistente utilização do infinitivo no arranque de uma frase, exemplo, dizer ainda que. Nada que um assessor atento não possa e não deva ir corrigindo. Bate desta vez o ponto numa passagem vibrante do discurso de Luís Montenegro no 42º Congresso do PSD em Braga. Após ter fustigado os maiores partidos da oposição, Montenegro demarcou-se de pântanos e de bancarrotas do passado recente e exaltou os méritos dos distintos correligionários que o antecederam no cargo. Somos descendentes, estou a citar, somos descendentes do sentido de Estado de Francisco Pinto Balsemão, do transformismo de Cavaco Silva, do patriotismo de Durão Barroso e Santana Lopes, da coragem de Passos Coelho e dos valores sociais-democratas de Francisco Sá Carneiro. A sala, claro, vibrou de entusiasmo e nenhum dos visados terá rejeitado a legenda que tão generosamente lhe era associada. Nem Balsemão o sentido do Estado, nem Barroso ou Santana o patriotismo, nem Passos Coelho a coragem. Mas ter-se-á Cavaco reconhecido no rótulo do transformismo? Enquanto teoria científica, o chapéu largo do transformismo leva-nos, por exemplo, a Darwin, à origem das espécies, à seleção natural. Não se trata de terreno em que o professor catedrático de Economia Política, entretanto alcandurado aos mais altos cargos da política em Portugal, se tenha movido com notória desenvoltura. Já uma outra tradução, ainda mais corrente, da palavra transformismo, usada por Montenegro, como legenda de enaltecimento de Cavaco, introduz-nos no reino das drag queen, enfim, no vasto universo das transidentidades. Não adviria mal maior ao mundo, com tal imprecisão, resultado mais do que evidente de um ímpeto de timoneiro galvanizado. Pretendendo porventura, e não tomeis na expressão porventura qualquer referência a apropriações mais ou menos subliminares de bandeiras do Chega, enaltecer o ímpeto transformador da governação de Cavaco, Montenegro caiu no alçapão dos atos falhados, por deslize de linguagem, mais do que, esperemos, por amarra ideológica. Tudo lido e ouvido, comprova-se que não apenas ao néscio sucede neciar. Nas melhores gravatas cai a nódoa e mesmo em quem as não usa. No calor do Congresso, Miguel Pinto Luz arregaçou demasiado as mangas da oratória e, discursando em alta velocidade, garantiu aos congressistas: onde os outros prometeram e nada fizeram, nós tomamos decisões, enfrentámos de frente. Há engulhos verbais que provocam em quem os escute, por certo, mais
Exasperança. E de novo cito Miguel Pinteluz, cujo ponto alto comunicacional foi já na segunda-feira a ida a uma bilheteira da CP para a compra do passe ferroviário diante de uma bateria de câmaras de televisão. Terá o ministro comprado o passe por ter decidido abandonar o carro de serviço nas deslocações diárias? Ou tratou-se de uma estrita ação de propaganda à nova medida, cuja bondade não é para aqui chamada? Nesse caso, também o ministro neciou e não havia necessidade. Olá, o mote para o podcast de hoje é a palavra neciar, que significa dizer tolices, disparates. Portanto, mesmo correndo o risco também eu de neciar, desfiando palavras menos certeiras no podcast de hoje, gostava, no entanto, de vos falar de um livro. O livro chama-se Nada e é da escritora catalã Carmen Laforet, que viveu entre 1921 e 2004. Um grande livro, mesmo não sendo uma novidade, é sempre um livro novo. É novo quando se lê pela primeira vez, ainda que tenham passado quase 80 anos desde a sua primeira edição. É novo também sempre que relido, mesmo depois de 2 décadas após a sua primeira tradução em língua portuguesa. É novo ainda quando nele lemos sinais de tempos antigos e nos apercebemos quão velhos são, afinal, os tempos novos que acabam de despontar. Nada, o primeiro livro de Carmen Laforet, foi editado pela primeira vez em 1945, no rescaldo da Segunda Guerra, tinha a autora 23 anos. É um livro que faz ressumar um país franquista, ofegante e esgotado, após a Guerra Civil Espanhola. Estes dados históricos não se apresentam sequer tematicamente no livro, só muito levemente, en passant, assomam apontamentos breves, reconhecíveis, mas não nunca expressamente referidos. No entanto, as personagens disfóricas de uma tensão expressionista emergem da narrativa como sua consequência. É à sombra de uma sociedade, de um país, de um mundo dilacerado que a ação se desenrola. O resultado é um ambiente soturno, ralo e opressivo que se sente na respiração pulsada da história e no submundo habitado por personagens frágeis, amotinadas, feridas, cheias de ângulos e arestas. Andreia, a protagonista, uma rapariga sensível de 18 anos, uma rapariga órfã, que chega a Barcelona, vinda da província. Vem, claro, expectante, num arrobo de esperança para estudar latim e grego na universidade. É acolhida, quando chega, por uma cidade pastosa, envolta em neblina e umidades. E estas primeiras páginas serão o diapasão para ler a obra e sentir cada uma das suas personagens. Ao chegar ao prédio onde vive a família, que a irá receber, a sua avó, os seus tios, as suas tias, encontra como abrigo a decadência de um espaço físico desirmanado, um lugar destroço a rimar com o tom expressionista que se abate sobre a narrativa, a dolência desagregada da miséria física e da pobreza de uma casa naquela cidade que encontra, afinal, eco na psique atormentada e doente das personagens que por ali desfilam. E essas personagens são a sombra de uma avó quase incorpórea, planando entre o medo, a bondade e a transparência, também uma grotesca criada de dentes esverdeados e o seu cão. A contradição ambígua vai espreitando então em cada figura. O tio Romain, entre a perfídia, a canalhada e a beleza da música que toca, a brutalidade infantil de um outro tio, Juan, que espanca a mulher chamada Glória, e esta com uma futilidade agreste de quem mantém, afinal, a família à tona de uma vida revolvida, também o conservadorismo vulpino da tia Angústias, mas também o ateliê onde jovens artistas se encontram em tertúlias inconsequentes e também a vida na universidade e a relação sempre híbrida, hipócrita, entre 2 mundos e realidades desajustadas que por um equívoco, só mesmo por um equívoco, se juntam no mesmo universo grotesco em que pouco ou nada faz sentido. No meio da asfixia em que se vive no romance, há a procura paroxista de um ponto de fuga, mas há também a fome,
a fome concreta, roendo o estômago de Andreia, a sua fome ansiosa, uma fome metafórica, buscando algures, um naco duro de liberdade. Este é um daqueles livros que não desperdiça palavras à toa e que parece imune ao neciar mediático do fait divers, recusando-se a enfileirar palavras. É um livro, afinal, que enraiza no leitor. Por cá, por Portugal, já tinha sido editado há 20 anos, a quando da morte de Carmen Laforet. Foi hora, agora, ainda bem, de o reeditar, sem que se cumpra nenhuma efeméride. Acompanha a edição o prefácio de Vargas Llosa, é um prefácio de 2004, e é um texto muito curto que mostra, no entanto, como este romance, belo e terrível, nas suas próprias palavras, como este romance belo e terrível, passados 50 anos, continua vivo. O mesmo podemos dizer hoje, em 2024, mais de 70 anos passados. Importa resgatar livros como este num mundo em que o perorar, o neciar vai sendo regra, em que as opiniões flutuam a reboque dos anúncios dos prémios, dos nobres, das efemérides, comemorações, pretextos ou festividades caducas. Precisamos de ler e reler aqueles livros que consentem um chão que se possa calcar, ou como escreve o poeta Manuel António Pina, aqueles livros que acomodem, pelo menos, um lugar onde pousar a cabeça. É verdade que cada vez mais os tempos se oferecem a neciar. No fundo, essa é a final das mais antigas atividades humanas que unem democraticamente épocas e latitudes. Abrindo a boca, a todos nos calha o direito. O pior é que alguns o tomam até por dever. As tolices de quem é atreito a neciar, e já o disse, a palavra significa isso mesmo, multiplicar disparates, são também como as cerejas. Ninguém sucumbe a uma só, e o que antes se reservava ao recato do privado, agora tornou-se condição pública, e as necessidades, não necessidades, falo de necessidades, disparates, que antes eram preferidas à boca pequena, para ouvidos poucos, mesmo que não moucos, oferecem-se hoje magnânimas ao mundo inteiro. Empresta-se, então, um megafone a cada voz que prometa neciar. Se se está com a olivença à vista, é neciando que se jura que é nossa. Em estando na mira o orçamento de Estado, neceia sobre quem mais mente quando não se perora sobre o próprio ato de neciar. Se o que está em causa são valores como a saúde, a habitação, a educação, neceia-se delirando sobre a cidadania. Em Gaza, se morre e mata num ciclo insano. E mesmo isso se vai transformando em discurso frívolo, fluido, a borbulhar de gasosos artífices, neciando à superfície como se o mundo fosse coisa de apocar e sem consistência ao laço. Para neciar, nunca há falha de assunto, e neciando se sacode assim a realidade. Com o humor de quem sabe dizer pelo reverso coisas sérias, Carlos Drummond de Andrade queixa-se numa das suas crónicas da produção de palavreado sem fim à vista. Escreve o poeta e, parecendo neciar, diz então a maior das verdades. E eu passo a ler. Os dedos sobre o teclado, as letras se reunindo com maior ou menor velocidade, mas com igual indiferença pelo que vão dizendo, enquanto lá fora a vida estoura, não só em bombas, como em dádivas de toda a natureza. O mundo deixa de ser realidade quente para se reduzir a marginália, puré de palavras, reflexos no espelho infiel do dicionário. A verdade, que mete afinal, tem consciência disso, feitiços revoltando-se contra os feiticeiros, é que quem faz uso da palavra, quem faz disso modo de vida, corre sempre, é verdade, o sério risco de insistir em deslates, em disparates. Também é verdade que só quem bem se cala se consegue proteger. Disso nos fala o poema Exame em Branco, do poeta Nuno Júdice. E quem é professor já conheceu a sensação de virar as páginas de uma folha de exame sem lá descobrir o rastro de uma esferográfica ou sequer viva alma caligráfica. Um exame em branco,
sem nada escrito, aprofunda o silêncio e impede, claro, de neciar, mas exibe as tolices do porvir, encavalitadas, tortas, por vezes torpes, pelas linhas direitas. Deixem-me ler parte desse poema. Compreendo que não tenhas tremido quando a tua mão deslizou pela página, deixando as linhas em branco. Nada do que escreveste está errado. Nem o nada que leio, linha a linha, me obriga a corrigir o que quer que seja. Entregas a decisão ao nada, o que talvez seja a mais sóbria das decisões para quem está perante o que não escreveste, sem saber ao certo se o branco pode ser uma resposta ao que te perguntaram ou se és tu que transformaste em nada tudo o que aprendeste. Deixo, assim, ao fundo do mar desse tudo que não sabes e vejo a transparência do nada por entre as linhas que deixaste em branco para me esquecer, então, de tudo o que sei. Não por acaso se chama Nada este livro que escolhi trazer-vos hoje. É um livro que não pode ceder ao silêncio que a pungência do tema exige. É que as palavras deste livro são palavras com peso. E isso, que tão bem sabia o examinado do poema de Júdice, que se furtou a gastá-las, nós vamos aos poucos esquecendo. Também por isso, preferi resgatar do silêncio um livro não consumido pela urgência da fala e do discurso célere, ou que obedecesse à necessidade de assinalar efemérides com mais ou menos purpurinas. Nada, de Carmen Laforet, traz palavras com corpo e peso que carregam consigo tempos outros de memórias antigas, exibindo a desagregação da sociedade, as guerras, a intolerância, as clivagens que separam, minam a sociedade, a vida, o caráter. É um livro que mostra como a psicose social se torna uma hidra a desumanizar o humano, que é sempre o mesmo, acumulando feridas e cicatrizes. Nada, de Carmen Laforet, mesmo lido hoje com o ruído de fundo do mundo tagarelando e neciando sem parar, é um livro que nos fala diretamente da boca que tem dentes ao ouvido que tem sombras, para usar a expressão que Guerra Junqueiro usou a propósito do livro Os Pobres, de Raul Brandão. É que, como no livro de Brandão, também aqui o mais desagregado e conturbado íntimo se funde com as sombras e nevoadas do espaço social em torno. No caso do livro de Laforet, são os farrapos de uma Espanha dilacerada pela Guerra Civil, nas garras de uma sociedade esfiapada por Franco, exaurida pela Segunda Guerra e que mostra o ser humano em desamparo. Escolhi este livro hoje também porque todas as grandes obras são, afinal, autobiográficas. E são autobiográficas não porque contem a vida do autor, mas porque apontam, sim, sempre à vida do leitor, às suas preocupações. É pelos livros que lemos que medimos, afinal, a temperatura do mundo. O ser humano é um ser excessivo e os livros que lhes pressentem o perigo são de uma contemporaneidade que nos assombra. No fundo, só para dizer que os livros que não caem neciando na falácia da atualidade serão, afinal, os mais novos, os mais atuais. Também por isso, porque o novo vem de um tempo bem antigo, sinta eu que o significado deste livro, Nada, se possa facilmente concentrar num verso de Sofia de Melbrenner, do livro Coral, de 1950. E esse verso diz-nos assim: terror de amar num sítio tão frágil como o mundo. Neste verso resume então o livro de Carmen Laforet. Isto em 1936, como em 45, ou em 1950, ou mesmo neste aqui agora, em 2024. Ontem como hoje. Obrigada. Está concluída esta edição do podcast Um Pouco Mais de Azul, que, como sempre, contou com a realização de Miguel Bordalo, o grafismo de Tiago Tavares, a produção de Joana Louçã e a música original de Filipe Melo.